Amém. Graça e paz, comunidade do coração ardente, companhia da sala do trono, útero de Davi, que bom estar com vocês por aqui novamente. Quero compartilhar uma palavra breve, contudo poderosa com vocês. Amém? Está aqui em 2 Crônicas 20. Três nações belicosas, brabas, né? Avançaram contra Judá, né? E o rei Josafá ficou sabendo disso, né? E ele teve medo, né? O versículo 3 diz aqui, e decidiu buscar o Senhor, né? Ainda bem que esse medo não furtou a lucidez dele, ele fez o que é certo, o que é correto, né? E proclamou um jejum em todo o Judá, né? E toda a congregação se juntou a ele para pedir socorro ao Senhor, né? Nesse parêntese de tempo, Deus levantou um profeta no arraial, né? E olha o que o profeta disse, Jahaziel, né? Em meio a todo aquele desespero, o rei já havia orado assim, Senhor, nós não podemos resisti-los, é uma grande multidão, nós somos fracos, não sabemos o que fazer, nossos olhos estão postos em Ti. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel e disse, olha, nesta guerra não tereis que pelejar, diz o Senhor, porque eu pelejarei por vós. E ele diz, essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha, amanhã vocês irão ao encontro deles. E sabe qual foi a estratégia militar de Deus? A adoração. Então há quase 3.000 anos atrás, os músicos de Josafá, os levitas, né? Eles cantaram uma simples canção. Eles foram colocados bem no fronte, à frente do exército, né? E cantaram uma pequenina canção, né, de 2 linhas. Não havia repertório musical, era só ela, né? Uma sinfonia simples do céu, né? Aqui que está o grande diferencial do céu, né? E eles ganharam, através dessa estratégia musical, né, dada por Deus, uma enorme batalha de consequências nacionais, governamentais, né? Os céus se abriram naquele preciso momento enquanto eles cantavam, né? E a atmosfera espiritual foi afetada sobre toda aquela área perimetral, né? E Deus deu a eles um grande livramento, né? Veja bem, querido, olha que loucura, né? Você ganhar uma guerra convencional cantando. Então, enquanto eles cantavam e marchavam à frente do exército, né, Deus deu o livramento, né, e ainda uma grande provisão para eles. E a música era simples, dei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Foram horas e horas marchando e cantando, dei graças ao Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor pôs emboscada, né? Leia o capítulo 20 de 2 Crônicas, né? Fica essa tarefa para casa. Ele pôs emboscada contra Amon, Moabe e os do Monte Seir, né? Diz que Deus lançou uma confusão no meio deles, tal, né, que eles começaram a brigar entre si, né? E eles se autodestruíram, né? Quando o exército de Josafá chegou no cume da montanha, a Bíblia diz num lugar alto, creio eu, que era no cume de uma montanha, né? Eles olharam para o vale, para o deserto, né, para ver a multidão, acredito que apreensivo, né? E o que eles avistaram foram cadáveres estendidos, né, no chão, e não havia um só sobrevivente, não sobrou um para contar a história, né? E aí foi só correr para o abraço, porque eles saquearam os despojos, né, que ali havia, né, riquezas abundantes. Diz que era tanta coisa, gente, que eles passaram 3 dias recolhendo todos aqueles despojos, né? E logo depois eles voltaram com alegria para Jerusalém, regozijando, né? O texto diz ao som de harpas, liras, né, e trombetas, né?
Deus deu a eles essa estratégia, né? O louvor, a adoração. Eu não quero conceituar como duas coisas, né, distintas, embora sejam, mas sempre estão acontecendo simultaneamente, né? Uma coisa é certa, o nosso Deus é um Deus de estratégias musicais. Fique ciente de uma coisa: o seu louvor, sua adoração prestada a Deus, endereçada a Deus, né, são um atentado ao inferno. Causam danos e estragos no arraial do adversário que vão para além do que você possa imaginar. O louvor e a adoração, eles são por natureza militantes e combativos. Pega esse código aí. Vou repetir: o louvor e a adoração são por natureza militantes e combativos. Querendo ou não, quando você louva a Deus, quando você adora a Deus, isso agita a sala do trono. Isso delibera hordas angelicais para atacar em massa as portas do inferno. Por isso, querido, o diabo odeia quando você louva, quando você adora. Porque a sua adoração, ela libera sentenças de juízo na direção dos nossos inimigos. Davi sabia muito bem disso, né? Ele diz: invoca o Senhor, digno de ser louvado. Há versões que diz: com louvores invoca o Senhor, e serei salvo dos meus inimigos. Eu particularmente, querido, eu perdi as contas das vezes que eu me deparei com pessoas possessas de espíritos imundos, né? E quando havia ali uma certa resistência, por algum motivo esses demônios resistiam, não saíam. Eu não contava até 3. A semelhança de Davi, quando pegava a sua harpa e dedilhava, né, perante Saul, né, e o espírito maligno saía de Saul, pegava o beco, da mesma maneira, né? Das vezes que eu usei a forma padrão, em nome de Jesus, sai, não saiu. Mais uma vez repito, nunca contei até 3. Pegava meu violão, se eu tiver com alguns ministros, vamos lá, gente, vamos mandar ver, vamos louvar, vamos adorar a Deus agora, né? E todas as vezes o diabo começa a pinotar e ele pede para parar, né? Perdi as contas das vezes também em meio ao louvor e adoração, né? Todo mundo ali voltado para o trono, ninguém intencionalmente fazer lugar espiritual. Houve manifestações demoníacas, né? Porque a adoração, ela, embora não pareça ser agressiva, né? Você vê que os adoradores do exército de Josafá não estavam cantando uma música agressiva. Não era caia fogo do céu, Senhor, nós invocamos a tua ira contra os nossos inimigos, né? Eu próprio tenho uma canção que diz: quebrado está a vara do perverso, despedaçado o cetro do opressor. Não, eles estavam dizendo, eles estavam apenas com foco em Deus, cantando a respeito da misericórdia e da bondade de Deus, né? E Deus foi lá e executou juízo contra os seus inimigos. Certa feita, querido, eu peguei o violão, né? E eu fiquei bem aqui, ó. Aqui tem uma janela, adorando a Deus em média 1 hora. Poderoso Deus, e orava em línguas, né? E eu vou falar uma coisa. Depois saí, deitei bem aqui, tinha um colchão, deitei, né? E aí eu tive uma experiência, eu tive uma visão. Eu já não enxerguei mais essa laje, e eu vi uma potestade maligna dançando, e ela veio na minha direção e disse: por que eu havia provocado ela? Eu disse: provoquei o quê? Depois que eu vi conectar com a adoração. Porque a nossa adoração, querido, ela agride os domínios do inimigo. Ela faz com que ele perca terreno. Embora muitas vezes não sejamos intencionais quanto a isso. Embora não estejamos fazendo assim de forma proposital, né? Dentre as inúmeras implicações da adoração, querido. Então, dentre as inúmeras implicações da oração, consequências, ela assola as obras do diabo. Ela tem um caráter apostólico, governamental.
porque ela convida o rei. Quando você está adorando, você está convidando o rei, o reino, a realidade do céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E quando o reino vem, ele abate as linhas de oposição. Tudo que não tem liberdade de ação no céu, doenças, enfermidades, escravidão espiritual, são combatidos. Por isso nós temos visto, em meio ao louvor e à adoração, pessoas sendo curadas, sendo libertas. Por quê? Porque os domínios e a vontade do Rei da Glória, né, começam a se estabelecer. E na direção do inferno, este domínio sempre responderá com muita violência, né? Militando contra os poderes das trevas, né? Então, querido, a adoração, ela possui inúmeras implicações, consequências, né? Davi, no Salmo 149, ele diz o seguinte: estejam na sua garganta os altos louvores, e a espada de 2 gumes, né, nas suas mãos. Aí ele fala a consequência: se os altos louvores estiverem nas suas gargantas e a espada de 2 gumes nas suas mãos, ele diz: reis serão presos com cadeias, príncipes serão presos em grilhões de ferro. O Senhor executará contra eles juízo. Veja que revelação, querido. Agora faça uma aplicação neotestamentária, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Amém? Então, eu vou fechar aqui. Você está em guerra. Então louve. Simplesmente louve. Agora eu incorporei o penteca, né? Está chorando? Louve. Não importa. Louve. Precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece, não estou lembrado, a cantar, se não me engano. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Amém? Pega esse código aí e guarde no seu coração, né? Deus abençoe.